Olá amigos, tudo bom com vocês? Então finalmente saiu o nosso treinamento de soldagem SMD e eu queria compartilhar com vocês a minha experiência com a eletrônica por meio do nosso canal e também por meio desse treinamento compartilhar com vocês a experiência que eu tenho com soldagem SMD, não somente com soldagem SMD, mas com a soldagem como um todo, né? Que não existe somente a tecnologia SMD, existem diversas outras tecnologias que utilizam diversos outros tipos de soldagens, como por exemplo a soldagem BGA, mas esse treinamento ele vai se focar somente na tecnologia SMD, tá ok, galera? Então, vamos lá, né? Vamos ao que interessa. Eu começo esse slide fazendo a seguinte pergunta: realmente é importante saber técnicas de soldagem SMD? Então aqui nós vemos duas imagens, né, de componentes bem soldados. A gente vê que está uma soldagem bem feita, bem acabada. E fica aquela pergunta: poxa, será que realmente é preciso a pessoa fazer um treinamento para aprender a soldar? Será que a solda que cada um faz já não é suficiente? Será que é preciso realmente a pessoa se aprofundar? Cada um sabe onde o calo aperta, né, galera? E eu digo que sim, existem certas pessoas que precisam aperfeiçoar as suas técnicas de soldagem. Sabe por quê? Por causa disso. Por causa dessas soldagens aí. Essas imagens eu tirei de equipamentos lá da minha assistência, sucatas que vieram de outras assistências, placas na realidade que se tornaram sucatas vindo de outras assistências, que normalmente às vezes eu compro para tirar componente. E aí eu selecionei algumas para mostrar em que condições elas chegaram até mim. Então nós vemos aqui, olha, esse transistor quebrado, com a perna com excesso de solda nos terminais. A gente vê aqui esse conector totalmente derretido, né, por excesso de calor. Nós vemos aqui uma placa queimada, literalmente queimada, o fenolite queimado por excesso de calor. Nós vemos aqui um chip de EEPROM, aparentemente bem soldado, mas com uma má qualidade, né, no acabamento, em que excesso de pasta de solda que não foi removido. Isso é muito ruim para a placa, ok? Então, sim, é muito importante você se aprofundar, você saber fazer uma soldagem bem feita, você entender o que é a soldagem, o que envolve a soldagem e assim por diante, ok? Eu vou tentar passar esse treinamento numa linguagem bem clara, sem ortodoxismo, sem linguagem complexa, uma linguagem de mim para você, tá ok? Eu não vou querer impressionar tentando falar coisas complicadas, tentando usar gráficos. Não, eu vou falar da linguagem mais simples possível, para que você possa aprender da forma mais simples possível, porque não há mistério nisso, tá ok? Então, vamos lá. Materiais utilizados. Materiais utilizados em que, Girleison? Quais são os materiais que nós precisamos ter na bancada para fazermos soldagens? Muita gente tem simplesmente uma bobina de solda, um ferro de solda e uma latinha de pasta de solda. Mas só que a soldagem não é feita somente com isso, tá ok, galera? Vamos entender, vamos ver tudo, né, que é tradicionalmente ou normalmente usado na tecnologia de soldagem. Começamos com quem? O famoso ferro de solda, né, galera? Então, ferro de solda é o basicão. E normalmente eu trabalho com notebooks, né?
Notebook é uma placa um pouco mais delicada, um pouco mais sensível. Eu utilizo nos notebooks, como você pode ver aqui, ferros de 40 watts. Outras pessoas utilizam de 60. Eu prefiro de 40, porque ele não é tão agressivo com a placa-mãe e com os componentes. Se você pegar um resistor SMD e colocar um ferro de solda por muito tempo em contato com esse resistor, pode ser que esse resistor literalmente imploda. Ele vai explodir. É como uma pipoca no micro-ondas. Então, dependendo do seu ferro de solda, ele pode desgastar esse componente pequeno de forma a inviabilizar a sua utilização. Principalmente se for um ferro de 60 watts, por exemplo. Isso vai fazer com que esse processo seja mais rápido ainda. Então, normalmente eu recomendo um ferro de 40 watts para quem trabalha com notebooks ou placa-mãe de PC, né? Principalmente para quem trabalha com soldagem SMD, eu recomendo esse tipo de ferro de solda. E de preferência, ferros de solda que possuam uma ponta bem fininha. Vocês prestem bem atenção, comprem um ferro de solda que possua a ponta bem fina. Quanto mais fina a ponta, melhor. Ou então, se você puder comprar uma estação que já venha com ferro de solda e que você possa mudar a ponta do ferro de solda, melhor ainda, porque há pontas bem finas que vêm em algumas estações, como por exemplo a da Yashun, que eu vou mostrar mais adiante, e que você consegue mudar para, por exemplo, uma ponta de ferro, uma ponta de faca chamada do ferro de solda, que é muito boa também para limpar, por exemplo, quando você estiver mexendo com BGA, você passa a ponta do ferro de solda em faca, ela ajuda bastante. Você pode até dar uma pesquisada aí depois. Aqui do lado você vê uma imagem que parece algo tirado do fundo do mar, corroído, né, oxidado. Mas na realidade isso daqui é uma ponta de um ferro de solda onde a pessoa não deu a devida atenção, a devida manutenção, e ela ficou assim. Então, se você não cuidar da ponta do seu ferro de solda, ela vai ficar assim. E como você pode cuidar? Simples. Passamos para o próximo ponto: suporte e esponja vegetal para o ferro de solda. Todo ferro de solda deve ter um suporte como esse, não igual como esse, mas um suporte, né? E uma esponja vegetal, né? Para quê? Para que você possa estar efetuando a limpeza da ponta do ferro de solda. Essa esponja sempre deve estar umedecida, molhada. Você não pode usar o ferro de solda, passar o ferro de solda nela, ela estando seca ou somente levemente umedecida. Ela deve estar literalmente encharcada, mas não com água escorrendo pelos lados do suporte, não. Ela deve estar encharcada, mas não com excesso de água. Porque se for pouca água, rapidamente ela vai secar e você não vai conseguir limpar o ferro de solda. Você vai, na realidade, queimar a esponja e sujar ainda mais o ferro de solda. E o suporte ele é importante porque vai evitar que você tenha algum acidente, você se queime algo. Uma vez eu tive que comprar um conector não, um cantinho da carcaça do notebook da Acer, porque eu sem querer botei o ferro de solda em cima da bancada e o que aconteceu? O ferro de solda triscou nessa peça. Eu tive que comprar uma peça, um cantinho da carcaça do notebook da Acer. Na época me saiu por uns 70, 80 reais essa pecinha por esse descuido. Então sempre utilize esse suporte para evitar acidentes e para fazer um bom uso, né, do seu equipamento. Ok? Temos aqui o próximo ponto: solda de estanho. O que é a solda de estanho? É a solda comum que você usa aí na sua assistência, ok? Ela tem uma porcentagem de 60% de chumbo e 40% de estanho, tá bem? E a espessura dessas bobinas de solda, do fio de solda, ela varia.
de 1 milímetro para menos ou para mais. E algumas dessas bobinas, a solda possui um fluxo no seu interior, ou outras não. Outras você tem que usar o fluxo ou a pasta de solda por fora. Vamos já chegar lá. Aqui nós temos uma outra bobina. Qual a diferença dessa bobina para essa bobina? Simples. Essa bobina aqui, ela é a chamada LED free. É a solda LED free. Tá ok? Essa bobina aqui, ela é composta por estanho, prata e cobre. Cadê o chumbo? Onde é que fica o chumbo? Não existe chumbo. Por quê? A solda LED free, ela surgiu de uma resolução feita em 2006, onde diversos países se comprometeram a assinar um acordo para a preservação do meio ambiente, onde eles não usariam chumbo na composição das soldagens de equipamentos eletrônicos, ou seja, removeram o chumbo das soldas. Resultado disso foi a criação da solda LED free. Essa solda aqui é a solda tradicional. Essa solda você não vai encontrar ela vindo como original nos equipamentos eletrônicos, tá ok? Essa solda você consegue comprar esse carretelzinho, ela possuindo chumbo e estanho. É uma solda mais maleável, mas você não vai ter ela vindo originalmente nos equipamentos eletrônicos a partir de 2006. Se eu não me engano, a partir de julho de 2006. A partir dessa data, todos os equipamentos eletrônicos começaram a vir com solda LED free. Qual a diferença dessa solda, que é a solda de estanho comum, até conhecida como solda de chumbo, porque ela utiliza o chumbo, da solda LED free? Simples. Como eu estava dizendo, essa solda aqui, LED free, por ela ser feita de uma liga de estanho, prata e cobre, ela é uma solda mais dura. Ela é menos maleável. Então, com a oscilação da temperatura, o que acontece com essa solda? Ela trinca, ela se desgasta, porque ela não é tão maleável. A sua temperatura de fusão também é diferente. Você precisa aquecer essa solda até 227 graus para que ela entre em estado de fusão. A solda que contém chumbo, a solda de estanho, você tem uma temperatura de fusão mais baixa, de cerca de 187 graus. Nessa temperatura você já consegue fundir a solda. E ela é uma solda mais maleável, ok? Então, se você já ouviu falar de um defeito chamado BGA, que na realidade não é um defeito, é uma tecnologia de soldagem, mas as pessoas associaram BGA com um defeito. Então muitas pessoas dizem, olha, o seu equipamento está com defeito de BGA. Isso se deve a essa solda LED free, ao seu desgaste, ao desgaste da solda LED free, ok? Mas lembre-se, esse defeito não se chama BGA. BGA é o tipo de solda. E a gente não vai abordar aqui agora. A gente pode ver isso mais para frente. Tá ok? Mas BGA é um tipo de solda. E o defeito que dá é uma oxidação ou a trinca das esferas debaixo do chip que utiliza a tecnologia BGA. Tá bom? Então tá aí a diferença da solda de estanho para a solda LED free. Logo em seguida temos a solda de baixa fusão, é a solda salva-chip. O que é a solda salva-chip? A solda salva-chip ela é bem interessante, ela tem um ponto de fusão bem baixo, não me recordo ao certo, mas é muito inferior ao ponto de fusão da liga de estanho chumbo. Creio eu que se você aquecer essa solda a 140 graus ou até mesmo 120 graus, ela já derrete. Tá ok? E em que isso é vantajoso?
Por exemplo, digamos que você queira trocar um conector. A gente vai fazer isso na prática. Você queira trocar um conector como aquele da foto que eu mostrei, que está todo derretido. Se você quiser trocar aquele conector e não quiser derreter ele, quiser tirar ele facilmente, você utiliza essa solda aqui. Você pega um bastãozinho desse e derrete um pouquinho na solda que está lá, e você vai contaminar aquela solda com essa solda. Isso vai fazer com que a solda enfraqueça e você consiga tirar o componente bem facilmente. Essa solda ela é muito utilizada nessas operações, onde você precisa tirar componentes e não quer desgastar esse componente com a temperatura. Tá ok? Nós vamos fazer algumas práticas utilizando a solda salva-chip e você vai ver aí que é bem bacana. Aqui nós temos outro tipo de solda, que é a solda em pasta. Essa solda em pasta, ela é composta por microesferas banhadas em fluxo de solda, né, como nós podemos ver aí na imagem. Então, se você ver nessa imagem na lateral, você vai ver que um pouquinho dessa solda colocada ao olho do microscópio, você vai perceber que há milhares de esferas aglutinadas uma em cima da outra. E o que acontece quando você trisca o ferro de solda em cima? Essas esferas entram em fusão e criam a solda, né? Então isso é a solda em pasta. Ela tem também diversas aplicações. É sempre recomendável você ter ela na sua bancada. Algumas pessoas utilizam ela em substituição das esferas ao fazerem os reparos na tecnologia BGA. Tá ok? Elas colocam essa pasta nos furinhos dos stencils, são as forminhas das esferas, e ao aquecer formam-se as esferas nos lugares certinhos. Então, caso essa solda seja lead free, ela vai seguir a mesma temperatura de fusão da solda lead free, e se ela for da liga estanho chumbo, ela vai seguir também o mesmo padrão da liga estanho chumbo, ok? Por exemplo, 183 graus a sua fusão. Temos aqui a pasta de solda, muito conhecida do mundo da eletrônica, né? Que assistência você conhece que não tem uma latinha dessa em algum lugar? É muito comum você chegar em uma assistência técnica de informática ou de eletrônica e ver uma latinha dessa, né? O que acontece? A pasta de solda, ela tem a função de facilitar a soldagem. Não só facilitar a soldagem, mas também limpar a região que vai ser soldada, removendo as oxidações que ali estão, tá ok? E facilitando a soldagem. E outra, ela vai evitar que a solda grude e feche curtos. É como você for fritar um pedaço de presunto numa frigideira que não tem aquela proteção Teflon, e você não coloca um azeite, um óleo, uma manteiga. O que é que vai acontecer? Aquilo dali vai grudar. Então, a pasta de solda ela vai servir justamente como esse óleo, como essa manteiga, como esse azeite, evitando que grude, né, a solda em terminais que não se deve grudar. Isso também você vai ver na prática. Eu vou fazer uma soldagem sem utilizar a pasta de solda e vou fazer uma soldagem utilizando a pasta de solda. E você vai ver a diferença, que é bem evidente. Tá ok? Então a função dela é remover a oxidação na região a ser soldada e facilitar a soldagem. É a função da pasta de solda. Mas atenção, usou a pasta de solda,
fez a soldagem, agora você vai limpar ela. Você vai ter que remover essa solda, essa pasta de solda que ficou ali. Por quê? Se você deixar ela, com o tempo, ela vai começar a atacar o componente que você usou ela para soldar. Você usou ela para soldar o componente, agora ela vai começar a atacar aquele componente, oxidando ele, às vezes corroendo as trilhas ali na região e danificando a placa. Então você deve retirar sempre o excesso de pasta de solda de qualquer soldagem que você tenha feito, ok? Eu vou já mostrar com que você faz isso. Aqui nós temos um produto chamado fluxo de solda. Você vai ver que é uma pasta, assim como uma pasta de solda, mas com um diferencial. O fluxo de solda, ele é feito de um material mais nobre. Por exemplo, um potinho desse que você vê sai por cerca de 70, 80 reais. Um potinho desse de pasta de solda sai por 8, 7 reais, 10 reais. Então, só por aí você já nota a diferença na nobreza dos materiais. Esse fluxo que eu estou mostrando para você é o 559. E se você ver aqui na embalagem dele, ele tem um NC. O que o NC significa? É No Clean. Ou seja, você pode usar esse fluxo e você não precisa limpar ele depois. Ou seja, ele não vai atacar a placa. E na realidade, se você deixar ele ali no lugar, ele vai auxiliar a placa a não ter problema. Por quê? Ele vai ficar naquela região e ele não vai atacar a placa. Quando ele secar, ele vai evitar que o ar entre para dentro da solda, porque ele vai estar criando uma camada protetora, e aquela solda vai demorar mais a oxidar. Tá ok? Então, é uma das grandes diferenças do fluxo de solda para a pasta de solda, mas claro que existem diversos tipos de fluxo. Existem fluxos de solda que são tão agressivos quanto a pasta de solda. Então, cabe você pesquisar sobre cada um dos fluxos, que são vários fluxos, mas sempre dê preferência aos fluxos no clean, ou seja, são fluxos que não precisam ser limpados, mas por estética sempre é bom limpar, tá ok? Principalmente quando o cliente vê aquele reparo, aquele procedimento, eu sempre gosto de fazer a limpeza bem feita, deixando o equipamento como se nem tivesse sido mexido, deixando um aspecto original, tá ok? Aqui nós vemos mais outro material utilizado nas soldagens, que é a malha dessoldadora. Muitas pessoas não conhecem a malha dessoldadora, e ela é um instrumento muito importante que todo técnico deve ter na sua bancada. Você vai ver aí, você está vendo, que ela possui um fio trançado e compactado de cobre. Esse fio tem um poder de capilaridade muito grande na solda. Como você pode ver nessa imagem à sua direita, ele é muito utilizado para tirar o excesso de solda feito nas soldagens. Então você fez uma soldagem e ficou aquele excesso de solda, você tem a opção de tentar tirar ele com o sugador de solda, que a gente vai já ver, mas você também tem uma opção bem prática de fazer isso utilizando a malha dessoldadora. Fica um reparo bem limpo e de um aspecto bem profissional. Então a malha dessoldadora vai servir muito para isso. E também a malha dessoldadora tem diversas espessuras. A que eu recomendo é essa de espessura de 1,5 milímetros. Então, se você for comprar a malha dessoldadora, mexendo com a eletrônica, com ferro de 40 watts, por exemplo, use a malha de 1,5 milímetros, porque se você usar malhas maiores,
com um ferro de 40 watts você não vai conseguir ter sucesso. A malha pode até grudar no componente e danificar a placa, ok? Ou o componente. Então escolha bem a malha de soldadura que você vai usar. Outro instrumento muito importante que todo técnico deve ter na bancada é esse daí, a pinça a vácuo. Ela tem um botão que aperta um balão que fica no seu interior. Quando você aperta, ele solta o ar. E quando você solta, ele cria um vácuo. Ele tem uma ventosa, ele vem com 3. Normalmente, esse modelo que você vê, ele vem com 3 ventosas, uma pequena, uma média e uma grande. E você utiliza isso para diversos fins. Como, por exemplo, se você tiver tendo que trocar um chip chamado um multi-I/O, um super I/O da placa. Você vai trocar um super I/O, você vai aquecer a placa. Tem até um vídeo meu no canal fazendo a soldagem de um super I/O. E na hora de tirar esse componente, se você não tiver uma pinça a vácuo, você vai ter que tirar ele com a pinça normal, puxando ele para o lado, correndo o risco de tirar os componentes que estão ali ao seu redor do lugar. E isso pode te dar uma dor de cabeça muito grande. Com a pinça a vácuo, você vai tirar esse componente que está no ponto de extração na horizontal e não na vertical. Então isso vai ser muito prático para você. Então sempre tenha uma pinça a vácuo por perto, que ela vai servir bastante. Aqui nós temos um sugador de solda. Ele tem um pistão. Você vai apertar essa peça até aqui e ela vai travar. Quando você apertar o botãozinho preto aqui, o pistão vai sacar, porque tem uma mola aqui dentro. Quando ele sacar, ele vai criar um vácuo, ou seja, vai ter uma sucção aqui pela essa ponta. Essa ponta é de um plástico rígido, então você vai encobrir ele com essa pecinha aqui chamada camisinha. Então você vai pegar essa camisinha, colocar aqui na ponta do ferro de solda e colocar bem na região que você quer sugar o excesso de solda. Então você vai triscar o ferro de solda, vai fundir a solda e aproximar o ferro de solda bem em cima e apertar o botãozinho ativando o pistão e sugando a solda aqui para o interior do sugador, ok? E isso também é muito útil. Sempre tem um sugador de solda a seu alcance na sua bancada. Aqui temos outro material importante, que é a escova antiestática, que você vai usar para limpar, para tirar o excesso de solda, de pasta de solda, de fluxo ou de qualquer sujeira que tenha na placa. Você vai utilizar a escova antiestática, tá ok? Então ela é muito prática para fazer essa limpeza. Aqui temos a pulseira antiestática. Já que estamos falando de escova antiestática, vamos falar também da pulseira antiestática. A gente vai estar utilizando essa pulseira para estar evitando danificar a placa em reparo com a nossa energia estática, ok? Então sempre tem uma pulseira antiestática conectada a você para evitar danos aos equipamentos dos clientes, beleza? Aqui temos outro material muito importante, que é a chamada fita Kapton. Qual a função dessa fita? Essa fita ela tem uma resistência ao calor muito grande. Então, se você vai trabalhar em determinado componente e você não quer desgastar conectores ou outros componentes ao redor, você vai passar essa fita ao redor do componente a ser trabalhado e pode colocar o calor ali à vontade, o calor, claro, dentro do limite da tolerância da placa e do componente, que a fita Kapton ela suporta, ela tem uma boa tolerância ao calor. Então você vai conseguir trabalhar ali ao redor. A fita vai estar protegendo os conectores e componentes próximos
e não vai derreter, não vai enrolar, não vai queimar. Então, sempre tem essa fita na sua bancada, na sua assistência, porque você vai sempre precisar dela. Temos aqui o álcool isopropílico, que você vai utilizar junto com a escova antiestática para tirar o excesso de, enfim, sujeira, limpar oxidações, limpar pasta de solda, excesso de pasta de solda na placa. Você vai utilizar o álcool isopropílico, que ele é muito bom, ele é um ótimo solvente de pasta de solda e de fluxo de solda. Tá ok? Eu recomendo o álcool isopropílico, não recomendo acetona, não recomendo thinner, água raiz, porque são materiais muito fortes e que podem agredir não só o equipamento, mas a sua própria saúde. O álcool isopropílico, para mim, é o material mais indicado, né, para estar fazendo esse tipo de manutenção, tipo de limpeza, tá bom? Temos aqui também a estação de retrabalho SMD. Na foto tem uma estação da Yachun e é uma estação dupla, que ela possui tanto o ferro de solda quanto o canhão de ar quente. Ok? Isso daí é uma fonte digital. A gente pode ver aí a temperatura regulada em 230 graus. É ajustável. Tanto a temperatura do canhão quanto do ferro de solda. São temperaturas ajustáveis. Ok? E, sinceramente, existem pessoas que querem trabalhar com qualidade na área, fazendo reparos eletrônicos, sem ter um material desse, sem ter uma estação de retrabalho SMD. Eu digo que você não vai conseguir ter êxito, porque é vital você ter uma estação dessa na sua bancada. Ok? Não custa caro, você consegue uma estação hoje a um preço bem em conta e você vai ver que você vai ter um retorno muito rápido desse investimento. Seus reparos vão ter mais qualidade, você não vai conseguir fazer uma soldagem profissional utilizando somente um ferro de solda. Você pode até conseguir fazer uma soldagem com um bom acabamento e dependendo do componente, claro, mas se você quer realmente uma soldagem profissional, uma soldagem que fique original, você tem que utilizar uma estação de retrabalho SMD, tá ok? Temos aqui algumas pinças, são pinças antiestáticas até. Então, existem pinças que eu não recomendo para trabalhar com componentes SMDs. Por exemplo, pinças com as pontas arredondadas ou muito grosseiras, eu não recomendo. Eu recomendo pinças, como você pode ver aqui, essa ESD12, ESD11, ESD10, enfim, pinças com as pontas bem finas, que você consiga manusear os menores componentes SMDs sem ter dificuldade, tá ok? E sem correr o risco de perdê-los. Então tenha um bom jogo de pinças, não tenha só uma também, porque a ponta dela pode quebrar e você vai ficar na mão, ou então tentando trabalhar com material que não está lhe ajudando. Então tenha pelo menos 2 ou 3 pinças de fácil acesso, tá bom? Eu também coloquei aqui uma chapinha de metal. Eu peguei uma imagem aleatória da internet de uma chapinha de metal, mas você pode pegar, por exemplo, a tampa de um HD de notebook, uma tampa de um HD de PC. Você pega essa tampa, limpa ela, tira os adesivos e usa ela nas soldagens. Por quê? Em que circunstâncias? Às vezes você está fazendo uma soldagem num componente SMD usando o canhão de calor e esse componente está em uma extremidade da placa e esse calor acaba ultrapassando a região da placa pelas laterais e queimando o que estiver por baixo. Então eu recomendo você usar uma chapinha de metal sempre
para evitar queimar o que tiver ali por baixo. E falando nisso, eu recomendo também outra coisa. Na minha assistência, eu uso pedaço de compensado, normalmente de 40 por 50 em média, para fazer os meus trabalhos de soldagem. Por que eu uso o pedaço de compensado e não, por exemplo, a malha antiestática? Porque é o seguinte, eu vou fazer o procedimento de soldagem e eu sempre estou ali limpando a placa, estou sempre fazendo esse procedimento de limpeza. E às vezes, de tanto você fazer esse procedimento, cria muita sujeira, né, na bancada ou, por exemplo, na malha antiestática. E não é legal isso, porque você vai ter que estar, às vezes queima a malha antiestática, fica aquela coisa feia, cheia de bolhas. E eu me descobri na realidade, ao utilizar um pedaço de compensado. Por quê? Eu coloco álcool, então eu tiro aquele excesso de pasta, escovo ele em direção ao compensado e aquele álcool evapora e a pasta ela como que gruda no compensado, mas não fica aquela coisa preguenta, fica aquela coisa sequinha, não fica sujo, não fica melado, simplesmente o compensado como que suga a pasta de solda em excesso. Tá ok? Então, claro que ele vai manchando, ele vai sujando, mas mesmo assim, se você passar a mão por cima, você vai ver que tá ali, tá sequinho, né? Então não vai estar te atrapalhando. E claro que você pode também estar fazendo a limpeza periódica desse pedaço de compensado ou mesmo estar trocando ele por um outro, tá ok? Então, galera, o intuito desse vídeo era primeiramente apresentar a vocês os materiais que você deve ter na sua bancada. Espero que você tenha conhecido algo novo, algum material que você tinha alguma dúvida e quer colocar alguma contribuição, quer me dar uma dica, quer me corrigir em algo que eu falei, quer agradecer, vai aí nos comentários, coloca aí nos comentários o seu comentário. Se você não está inscrito no canal, se inscreva, tem muita coisa boa para vir por aí. E compartilhe com seus amigos que são técnicos. Poxa, cara, eu conheci um canal legal no YouTube. O cara tá colocando os materiais voltados para os técnicos, a galera que mexe com notebook, que tem muita coisa legal vindo por aí, tá ok? Então vamos aguardar agora a próxima aula. A próxima aula vai sair em breve e já vão ser aulas práticas, tá bom, galera? Então, de teoria mesmo, eu queria passar só isso. O restante eu vou passar prática. Eu vou filmar diversas soldagens para você ir vendo como é que se faz a soldagem corretamente, tá bom? Vamos ficar experts nas soldagens aí SMD, galera. Então agradeço aí a atenção de vocês e até mais.